A Grande Guerra, também conhecida como Primeira Guerra Mundial, foi o maior conflito armado do mundo até 1939. Hoje iniciaremos o terceiro e último episódio desta série. Durante boa parte da guerra na frente ocidental não houveram avanços. Ambos os lados ficaram nas trincheiras e as fronteiras não mudaram. Na guerra de trincheira, ambos os lados cavavam buracos no chão onde atacavam os inimigos. No meio tinha terra de ninguém. Todos contavam com a ajuda da artilharia que bombardeava os alvos de longas distâncias. Para tentar avançar, os franceses decidiram usar gás lacrimogêneo nas trincheiras alemãs. Como resposta, os alemães utilizaram gás mostarda e depois o gás cloro. Esses gases deixaram milhares de mortos e feridos. No outro lado da Europa, os russos perderam batalhas para os alemães e venceram outras contra os austro-húngaros. Foi lá que houveram significativas mudanças na fronteira. A Itália tinha uma aliança com a Áustria-Hungria e com a Alemanha, só que eles não entraram na guerra em 1914. Após acordos com o Império Britânico, a Itália entrou na guerra, no lado dos aliados, ou seja, a Itália traiu seus antigos aliados e declarou guerra contra eles. Os alemães realizavam vários ataques a navios, incluindo civis, com seus submarinos U-boats. Um deles foi o britânico Lusitânia, onde mais de 1000 pessoas morreram. Alguns americanos a bordo também morreram, e isso começou a irritar a população dos Estados Unidos. A gota d'água para a entrada dos Estados Unidos foi o telegrama Zimmermann. Ele foi interceptado pelos ingleses e direcionado para os americanos. Nele, os alemães tentavam convencer o México a invadir os Estados Unidos. O México recusou, mas os americanos resolveram declarar guerra à Alemanha, e o México continuou neutro. No mesmo ano, em 1917, o Brasil entrou na guerra, após navios brasileiros serem afundados. O Brasil enviou principalmente médicos e aviadores. No Império Russo, o povo estava extremamente revoltado com o governo. O país estava com falta de literalmente tudo, de comida à munição que os soldados utilizavam. Além dos massacres cometidos contra manifestantes que eram contra o governo do czar Nicolau II, e o abandono do povo que vivia em boa parte em fazendas que ainda seguia um sistema parecido com o feudalismo na Idade Média, o povo se organizou, e uma revolução comunista derrubou Nicolau em 1917. Os grupos revolucionários eram dois, os mencheviques, menos radicais, e os bolcheviques, mais radicais. Um governo provisório foi criado, porém ele decidiu continuar na guerra. Por isso foi derrubado pelos bolcheviques, a camada dos operários. Liderados por Vladimir Lenin, ele assumiu o poder e saiu da guerra. Isso acabou com o poder de 300 anos da família Romanov. Eles assinaram um tratado de paz, o Tratado de Brest-Litovsk, cederam vários territórios e saíram da guerra. Isso deixou a Alemanha confiante na sua vitória, já que agora se deveriam se preocupar apenas com a frente ocidental. Porém, os reforços americanos já haviam chegado e conseguiram segurar os alemães que estavam no rio Marne, na França, desde 1914. Os aliados prepararam um último ataque, a ofensiva de Messergön. Logo depois, o Império Austro-Húngaro anunciou a sua rendição. Ele foi dividido em vários outros países que surgiram depois, como a Iugoslávia, que na época surgiu como um reino. No mesmo mês, o imperador alemão, o Kaiser Wilhelm II, ou Guilherme II, aportuguesado, abdicou do trono. Um governo provisório republicano foi criado, e ele assinou a rendição da Alemanha, a República de Weimar. Milhões de alemães ficaram revoltados, pois a guerra não tinha sequer chegado nas suas fronteiras. Isso seria um dos principais motivos para a Segunda Guerra Mundial. A guerra custou muito. A Europa foi destruída e cerca de 37 milhões de pessoas morreram. Além da facilitação da propagação da gripe espanhola na Europa, pandemia que matou de 17 a 100 milhões de pessoas. Após o fim da guerra, em 1919, foi criado o Tratado de Versalhes. Esse tratado foi feito pelos aliados e colocou toda a culpa da guerra na Alemanha, já que, segundo eles, a guerra não atingiria a proporção que teve
sem a intensa ajuda da Alemanha. Ela teve que ser desmilitarizada, teve que ceder territórios e pagar uma dívida imensa. O tratado também criou a Liga das Nações, a antecessora da ONU, que deveria evitar guerras como essa no futuro, coisa que obviamente não deu certo, como a gente vai ver na próxima série da Segunda Guerra Mundial. O tratado foi assinado no dia 28 de junho de 1919, num vagão de trem na cidade francesa de Versalhes. E assim acaba a Grande Guerra. A guerra para acabar com todas as guerras, como era chamada na época, que infelizmente não acabou com todas as guerras. Assim terminamos o último episódio da série A Grande Guerra. Assista também o primeiro e o segundo episódio desta série. Espero que tenha gostado. Se gostou, dê like, compartilhe e se inscreva. Até a próxima.